Eu sou a professora Valda Colares, eu sou historiadora, mas eu tenho algumas especializações no campo da pedagogia, como, por exemplo, capacitação pedagógica, educação em escolas de tempo integral pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E sou membro do COPIN, que é a Comissão de Pesquisa e Investigação em Educação, sob a coordenação da professora Tereza Medina. Atualmente, eu sou professora da rede estadual de ensino aqui em Pernambuco para as séries finais nas disciplinas de Geografia, História e Arte. O meu primeiro encontro, ou a minha estreia, como eu costumo dizer, com a obra de Paulo Freire, foi na licenciatura, em 1992. E foi impactante perceber que Freire, para além do pensador, do educador e grande humanista, era um ser humano comprometido com a vida, porque toda a obra dele atravessa a existência humana, o ser, o estar sendo no mundo, a nossa inconclusão. Meu contato inicial foi com a obra A Pedagogia do Oprimido, e essa experiência foi revolucionária e radical. Então, eu me dei conta da força da educação e seu papel fundamental como instrumento para a prática da liberdade, da força e do alcance político-pedagógico, da alfabetização de adultos, o ensinar e aprender o uso da palavra, conscientizar-se pela alfabetização, politizar a exclusão, também a inclusão, as causas e consequências danosas para o trabalhador e a trabalhadora brasileira e de como tudo isso afeta a sua participação cidadã. Ter tomado ciência do seu modo ou método filosófico, político, pedagógico, contribuiu sobremaneira para a minha própria compreensão e formação. Além disso tudo, no processo de ressocialização dos homens e das mulheres, a partir da educação. Em 2001, eu fui trabalhar na Secretaria de Educação do município do Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco, assumindo a coordenação técnica para as disciplinas de História e Geografia na modalidade de EJA. Ocasião em que saí da teoria e fui direto à prática. E como formadora dos formadores, dos trabalhadores e trabalhadoras do eito, da cana-de-açúcar, dos engenhos da região, eu pude vivenciar profundamente essa metodologia freiriana. Então, a partir do contexto desses trabalhadores e trabalhadoras, criamos e criávamos as palavras geradoras, construir o conhecimento desde a sua palavra, ampliar essa palavra, ampliar o seu mundo, mais freiriano impossível. Depois dessa experiência transformadora, eu fui para o NUPEP, já era 2006. E o NUPEP é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Nessa oportunidade, eu pude trabalhar com o professor João Francisco e com Rosângela Tenório de Carvalho, porque além de freirianos, eles eram amigos, de Paulo Freire. E a cada reunião nós atualizávamos e fazíamos as releituras pertinentes acerca da obra desse tão significativo e significante educador do Brasil. Um momento que considero de grande importância para a minha formação, um aso para a experiência dialética da pesquisação, que é como eu concebo a educação e a formação de adultos. O cognoscente, o sujeito que aprende, e o cognoscível, aquilo que o sujeito pode aprender. Depois eu fui selecionada para o Erasmus Mundus For, onde eu cursaria esse mestrado. Quando eu retornei ao Brasil, eu fui trabalhar no SESI, o Serviço Social da Indústria, justo na unidade de Casa Amarela, onde Paulo Freire começou como diretor de educação. Foi uma grande honra trabalhar ali onde Paulo Freire começou a perceber que era necessário transformar o currículo, o modo pedagógico, a partir dos círculos de leitura e de se fazer entender, a partir da linguagem dos trabalhadores. Ali no livro Cartas a Cristina, ele fala de uma experiência onde um tio de estudante diz para ele: professor, o senhor fala muito bonito, mas assim a gente não entende nada do que o senhor está falando. Então isso mostrou para o Freire a importância de mergulhar numa conversa, numa palavra, numa leitura
mais simples e que fosse possível de qualquer um que participasse daquelas reuniões entender. E passado, né, esse momento, eu fui trabalhar ainda pelo Serviço Social da Indústria num canteiro de obras, da construção civil. Então, mais uma vez, a gente coloca em prática o que significa a pedagogia freiriana, né? O modo pedagógico de Freire, de partir do contexto do trabalhador. Foi importante para mim essa experiência, ampliou o meu mundo significativamente, porque foi a partir dessa experiência eu fui selecionada para esse doutorado, que é justo no campo da educação popular, na educação de jovens e adultos, na reconfiguração identitária do trabalhador, o quanto a experiência da educação, o quanto a alfabetização e a elevação da escolaridade transforma o trabalhador, seja do ponto de vista da sua identidade, seja do ponto de vista da sua segurança no meio em que ele vive e que ele trabalha. Eu não poderia ser ou ter um outro modo de ver a educação que não freiriana, né? Sobretudo na educação popular e na educação de jovens e adultos. E cada vez que eu trabalho, que eu mergulho na obra de Freire, é como se eu estivesse vendo, lendo, vivendo pela primeira vez. Porque cada circunstância é única, né? Cada aplicação do seu modo é único, porque eu estou falando com um coletivo de homens e mulheres únicos, um mundo único. Então, cada experiência é uma experiência diferenciada e amplia o meu leque nessa construção de professora freiriana que sou. Então, cada vez que um estudante, um professor, um investigador, investigadora se apropria da teoria freiriana, do conhecimento, do seu método de ensino-aprendizagem e faz disso seu material de pesquisa e trabalho, Paulo Freire é ressignificado, é multiplicado para as multidões e, mais uma vez, atualizado e, mais uma vez, redescoberto. Porque é novo, o tempo todo Paulo Freire é atual e é novo. Então, como freiriana que sou, eu particularmente não imagino outro caminho para a EJA, para a educação popular ou educação informal, qualquer que seja ela, na modalidade de educação de jovens e adultos, que não seja trilhar e compreender as realidades de cada comunidade, de cada conjunto humano, no contexto dos adultos, o chão de onde pisam, a força e a amplidão da sua voz, do seu lugar social e profissional, tendo a pedagogia freiriana como norteadora. Por isso tudo que, embora eu não tenha descrito o que Freire significa na sua totalidade, mas esse prólogo, essa pincelada sobre Freire já é suficiente para demonstrar a importância dele na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Por isso, eu sou freiriana e serei freiriana sempre. Obrigada pela oportunidade de contar um pouco dessa minha experiência.